bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje será Reptilianos na Bíblia. Será que há relatos de reptilianos na Bíblia ou nos chamados livros apócrifos? Vejamos. No livro de Apocalipse de Abraão, capítulo 23, versículo 3, diz: Eu olhei de novo para a visão, e os meus olhos percorriam o jardim do Éden. Lá eu vi um homem, muito grande e sobremodo robusto, de aparência incomparável, abraçando uma mulher, que ao homem se igualava em aparência e porte. Essa parte diz que o primeiro homem e a primeira mulher eram altos e robustos, ou seja, fortes. Como também era de aparência incomparável, ou seja, não se comparavam com nada que existia no tempo de Abraão. O homem e a sua mulher era outra forma. Em Gênesis diz que Adão era vermelho. Continuando. Ambos estavam sob uma árvore do Éden, e o fruto dessa árvore se assemelhava a uma uva vinífera. E atrás da árvore encontrava-se um ser parecido com uma serpente, e possuía mãos e pés como um homem, e asas nos ombros, 6 na sua direita e 6 na sua esquerda. Esse ser é descrito como parecido a uma serpente, e possuía mãos e pés como de um homem, e asas nos ombros, 6 pares de asas. A descrição se assemelha ao reptiliano, porém tem asas como de dragão. Continuando. Eles seguravam as uvas em suas mãos, e ambos delas comiam, enquanto se abraçavam, segundo eu vi. Perguntei: quem são aqueles que mutuamente se abraçam? E quem é aquele que junto deles se encontra? E que fruta é essa que eles consomem, ó Eterno, forte, único? Ele falou: isso é o mundo dos homens, e aquele é Adão, e aquilo é o seu apetite sobre a terra. E aquela é Hawa. Aquele porém que entre ambos se encontra significa a ausência de Elohim. A sua ousadia termina em perdição, em Azazel. Azazel é descrito no livro de Enoque como um dos sentinelas. Se Azazel é descrito desta forma, e os demais, eles são de uma mesma espécie. Em outros livros de Enoque, eles são chamados de Gigori. Os nomes dos sentinelas: o primeiro e líder, Sheni-Raza, chamado de Samiasa. O segundo Artikafa. O terceiro Artkov, chamado de Urakabaramel. O quarto Rantel, chamado de Aquibeel. O quinto Cocabel, chamado de Tamiel. O sexto Ramel, chamado de Ramuel. O sétimo Daniel, chamado de Danel. O oitavo Ezequiel, chamado de Asqueel. O nono Baraquel, chamado de Saraquiel. O 10º Azael. O 11º Hermone, chamado de Armas. O 12º Matarel, chamado de Batraal. O 13º Ananiel, chamado de Anani. O 14º Estável, chamado de Zavebe. O 15º Sanciel, chamado de Sansaveu. O 16º Sariel, chamado de Ertael. O 17º Tunguel, chamado de Turel. O 18º Rumiel. O 19º Cael. O 20º Azazel. O 21º Armas. O 22º Batarial. O 23º Bazazael. O 24º Ananel. O 25º Turiel, chamado de Omiael. O 26º Simapizeu. O 27º Ietarel. O 28º Tumael. O 29º Tarel. O 31º Rumel. O 32º Azaziel. O 33º Yadiel, chamado de Araziel. Apesar de o livro de Enoque relatar o lamento de sentinelas, não diz sobre sua prisão, mas somente relata sobre Azaziel ter sido arremessado no abismo. Os reptilianos são descritos como seres que podem se disfarçar de pessoas comuns, da mesma forma que dos seres superiores, anjos e demônios, sendo assim são metamorfos. Creio que os seres, como anjos e sentinelas, são seres de outra dimensão, seres que têm corpo físico adaptado à dimensão deles. Para eles se manifestarem, tem que mudar o seu estado corpóreo, pois não pertencem a essa dimensão. Deduzo que eles podem manipular a matéria à sua volta, e que sua dimensão segue um tipo diferente de tempo, que não corresponde ao nosso. Acredito que no tempo de Enoque, esses seres se transfiguraram em pessoas humanas, para serem aceitos por eles. Satã, chamado de Satanás, é tido como a serpente, ou dragão, sendo assim um réptil.
Eles não eram tidos como deuses luminosos e tudo mais, mas como seres humanos comuns, tidos como deuses sábios. Por isso o livro de Achar não fala sobre eles, pois eles estavam ali bem ocultos, como homens. Esses seres podem ter filhos com as mulheres humanas, misturando assim seu DNA. No livro de Enoque relata que são 200 sentinelas, porém foram ditos os principais. Os livros usados como base para esse vídeo são o livro de Enoque e o Apocalipse de Abraão. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. No outro vídeo falarei mais sobre esses seres estarrecedores. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau.